Sandra, seja muito bem-vinda à nossa quarta edição do Circuito Mulher, um circuito que visa empoderar as mulheres através do conhecimento. É um prazer, uma honra muito grande estar recebendo você na nossa quarta edição. Seja bem-vinda. Obrigada, Tati. Eu que agradeço. Estou muito honrada, muito lisonjeada de poder estar aqui para compartilhar um pouquinho e para aprender muito também. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Muito bom. Bom, se você então quiser compartilhar essa tela com a gente, agora pode ficar à vontade que o palco é seu. Joia, obrigada. Vou aqui. O que é uma progressão típica de carreira, né? Eu acho que, apesar de eu não gostar dessa história de típica, porque eu acho que nada é padrão e é só uma coisa, né? Mas quando eu comecei, principalmente, eu acho, a minha carreira, e até pouco tempo atrás, e tenho visto isso, principalmente quando eu converso, né, com os meus mentorados, com as minhas mentoradas, eu acho que a gente faz ainda uma visão de que uma carreira é uma escada, né? E eu acho que, tipicamente, ou tradicionalmente, as carreiras eram assim, sim. Elas são lineares, você só imagina que um próximo passo é sempre para cima, é sempre com mais responsabilidade e, consequentemente, mais dinheiro. E aí eu tenho algumas provocações aqui. Quando a gente pensa, né, numa carreira e você vai para estudar um pouco sobre carreira, ela, na verdade, hoje em dia a gente precisa pensar em qual é o nosso caminho. Qual é o caminho que nos faz feliz, né? Eu gosto muito desse artigo, é um artigo da Universidade da Califórnia, de Berkeley, tá? Que fala muito de que existe a carreira linear, existe essa carreira de progressão linear, em que você só vai para o próximo passo é sempre no mesmo foco que você já estava dando, e ele vem juntamente com isso, com mais responsabilidades, e normalmente também com mais dinheiro relacionado. Mas aqui eu acho que tem um outro jeito de pensar em carreira, né? E ela pode ser a trajetória, e a trajetória é a trajetória que deixa a gente feliz. Muitas vezes, né, e eu como gerente de pessoas também, vejo que a minha ambição e aonde eu quero chegar não necessariamente é igual das outras pessoas. Acho que eu tenho um caso curioso para contar agora, há pouco tempo, de uma analista que trabalha comigo, e ela queria saber se realmente toda a avaliação e evolução que ela precisava necessariamente querer o próximo cargo ou um aumento. E eu disse para ela, não. Ela disse, mas eu sempre achei que tinha que ser. Eu disse, não, o que você quer? Né? Eu acho que se você quer um cargo novo, se você quer um desafio novo, se você quer um salário novo, você precisa entender na tua carreira, na jornada, ou da empresa, ou fora dela, como é que você chega lá. Mas se a tua vontade está relacionada a outra coisa, é ter mais tempo, e para ter mais tempo está tudo bem ficar no mesmo lugar, ou no mesmo cargo, com a mesma responsabilidade, tudo bem também. Então, cada um de nós precisa entender um pouquinho o que nos faz feliz. E aqui tem uma questão de autoconhecimento, que é muito importante, e que muitas vezes eu vejo a gente trabalhar no automático. Em relação a esse é o caminho que a empresa está me dando, esse é o caminho que eu tenho para seguir, eu vou falar aquilo que a empresa está me dizendo para fazer, mesmo que aquilo não seja exatamente o que está alinhado com os nossos propósitos ou com aquilo que nos faz feliz. Eu escutei de uma outra pessoa que trabalha comigo, esse é um rapaz, né? Uma coisa de que no começo da carreira, às vezes, a gente não sabe exatamente realmente onde a gente quer chegar, mas não adianta necessariamente ter um mapa que seja um mapa errado, né? Às vezes é melhor não ter um mapa e não saber exatamente o que a gente quer, do que pegar um mapa errado, que é um mapa que leva para um lugar que não é aquele que a gente gostaria de estar. Então, falando um pouquinho ainda de progressão de carreira, eu acho que, né, como eu estava falando desse artigo, eu acho que é muito importante a gente saber que as movimentações de carreira mais conhecidas são as verticais, que normalmente é um próximo cargo, uma próxima responsabilidade, e às vezes, né, tem a questão financeira relacionada, mas o meu crescimento também pode e vai acontecer, e o meu desenvolvimento, quando eu estou falando da própria cadeira onde eu estou sentada. Eu posso estar ali e ter novos desafios, novos projetos mais complexos, na própria cadeira que eu estou indo, que vão me dar novos conhecimentos. Pode ser, eu quero melhorar a comunicação, eu quero melhorar meu desenvolvimento analítico, e essas coisas podem estar relacionadas ao próprio lugar onde você está, buscando novos conhecimentos ali mesmo. Eu também posso ter lateralidade.
seja dentro da própria empresa, e tem empresas que fazem isso muito bem, e tem empresas que não fazem isso tão bem. E aí eu também posso procurar lateralidade fora. Eu posso ir para outros lugares, outros segmentos, outras empresas, para buscar aquilo que eu quero, sem necessariamente fazer uma mudança para cima. E no Brasil, apesar das nossas leis não permitirem hoje uma, que a gente chama de demoção, a gente pode ser promovido, mas não pode ser demovido. A gente não pode ser demovido na própria empresa, né? E não pode ser demovido para voltar para um cargo ou um salário reduzido. Isso não significa que a gente também não possa estar num lugar diferente daquele que a gente está, que eventualmente seja um passo para trás, né? Na própria empresa, aqui no Brasil, sem alterar o salário, mas em outros países, inclusive, isso também é possível, né? Isso aqui acontece bastante, normalmente relacionado a quando a gente quer fazer uma mudança de área. Pode ser, eu sou de tecnologia, às vezes pode acontecer numa sub-área da própria tecnologia. Mas, às vezes, quando eu também quero mudar de área, quero mudar de segmento, isso aqui faz muito sentido. Bom, então, falando, né, a primeira coisa aqui que eu acho que, falando um pouco da pesquisa, né, eu fiz algumas anotações aqui legais sobre progressão, para aquelas pessoas que falavam de progressão de carreira, eu acho que um número muito grande de pessoas colocou de como é que eles viam as carreiras dos pais, de que tinha que ficar na mesma empresa muito tempo, e é isso que seria uma carreira de sucesso. E eu acho que isso aqui é uma coisa para a gente pensar. A gente evoluiu bastante ao longo dos últimos anos, né, dos últimos 10, 20 anos. A gente está num país completamente diferente, os desafios são diferentes, as empresas têm se tornado diferentes. Então, é muito bom a gente reavaliar se realmente o que a gente aprendeu com os nossos pais não pode ser questionado e se a gente não pode fazer diferente. Outro desafio aqui que apareceu bastante, né, na pesquisa foi relacionado a o seu caminho que a empresa nos dá. E aí, para mim, talvez esse seja o maior desafio. Eu acho que a carreira da gente é a gente que faz. E ela pode ou não estar em alinhamento com a empresa onde a gente está. Ou o empreendedorismo que a gente resolveu fazer. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, né, que eu queria frisar, que é de procurar o nosso caminho. Óbvio, se a gente estiver numa empresa que a gente gosta da empresa e que a gente acha que aquela empresa tem tudo a ver com a gente e com o caminho que a gente quer, por que não permanecer lá? A gente vai fazer mais laços, a gente vai ter condições de crescer, sim, né? Crescer como pessoa, não necessariamente nas posições. Mas se ela não for verdade, tudo bem também procurar fora, né? Desde que seja o que é importante para a gente. Bom, então, a gente, falando aqui que a gente pode crescer, né, seja no próprio lugar onde a gente está, lateralmente ou verticalmente, ou para baixo, e fazer as nossas escolhas, eu venho aí, então, com a segunda pergunta. E a segunda pergunta é relacionada a, tá bom, eu agora sei o que eu quero, o que me deixa feliz. Será que qualquer caminho serve? Né? E eu gosto muito de usar como exemplo essa passagem do filme da Alice no País das Maravilhas, que eu acho que a grande maioria das pessoas já assistiu, né? A Alice está ali perdida e de repente ela encontra o gato e pergunta: ô gato, você me ajuda a sair daqui? Eu estou perdida, eu não sei para onde ir, você pode me dizer qual caminho eu devo escolher? E aí o gato pergunta para ela: depende de aonde você quer chegar. Então, mais uma vez, eu acho que tem uma questão aqui de que mesmo quando as empresas, né, desenham a trilha para a gente, se a gente simplesmente disser que seguir a trilha está tudo bem, sem saber onde a gente quer chegar, a gente tem que se perguntar se a gente vai chegar onde a gente quer, né? O gato fala para ela: bom, se você não sabe para onde você quer ir, não importa o caminho que você vai escolher. Se você andar bastante, em algum lugar você vai chegar. E aí, aqui as perguntas que eu acho que cada um de nós tem que se fazer. Será que a gente conhece os caminhos que estão à nossa frente? Será que a gente anda no automático e aí a gente simplesmente aceita as coisas que estão escritas e vai em busca de alguém dizendo para a gente: vai por aí, faz isso, faz aquilo, mas a gente não necessariamente para pensar se aquilo nos motiva, se aquilo nos desafia, se aquilo vai levar a gente para onde a gente quer ir, né? Eu acho que muitas pessoas falam sobre plano de desenvolvimento individual.
e muitas empresas falam isso, eu acredito realmente que o plano de desenvolvimento é uma coisa que tem que partir de nós, mas principalmente sabendo em que objetivo, em que direção a gente quer ir. Então, falando, né, de novo, ainda sobre o plano de desenvolvimento, eu acho que a nossa carreira é muito preciosa. Eu acho que a gente não deveria entregá-la a terceiros para dizer para a gente para onde ir. E eu vejo que a gente faz muito para as nossas coisas pessoais. Então, a gente diz, esse ano eu vou perder peso, eu vou parar de fumar, eu vou fazer uma viagem. Será que a gente leva com tanta afinco quando a gente pensa na nossa carreira? Será que a gente realmente estabelece metas profissionais assim como a gente estabelece metas pessoais? Será que a gente pensa num plano do tipo, eu quero ser presidente de uma empresa e aí eu nem paro para pensar quais são todos os pequenos passos que eu tenho que seguir para chegar lá? Né? Eu acho que o nosso desenvolvimento é constante. Eu também vejo muitas pessoas dizendo, mas eu queria me desenvolver em tal coisa, eu fiz, acabou. Não acabou, qual é o próximo desenvolvimento? Né? Cada um de nós é responsável por entender aquilo que a gente quer, aquilo que as empresas também esperam da gente se a gente estiver numa empresa e desenvolver planos para chegar lá, né? Isso é o que eu chamo de planejamento de carreira, né? Também aí, falando um pouco da pesquisa, eu vi muito coisas do tipo, não, mas a empresa tem que me dizer qual é o plano. Eu acredito que a empresa tem que ter um plano para nos orientar e para nos ajudar a entender se ela está em linha com aquilo que a gente também quer, tá? Mas eu continuo desafiando aqui de que a gente precisa pensar de que a empresa pode ter um plano, a gente pode ter o nosso, a gente tem que ver aonde eles se casam e fazer as escolhas em relação a isso. E aí tem uma coisa de pequenos passos na direção certa são melhores do que grandes passos na direção errada, né? Então, se eu vou lá e eu digo, eu quero ser presidente da empresa, mas para ser presidente, primeiro eu preciso aprender a me comunicar, eu preciso aprender alguma coisa específica, eu preciso ser melhor numa determinada tecnologia ou num determinado conhecimento, e a gente ir buscando isso aos poucos, medindo o progresso, e aí aquela pergunta inicial que eu mesma fiz, que é, eu ainda quero ir para aquele mesmo lugar? Então, revisar o nosso planejamento de tempos em tempos e reescrever para onde eu quero ir e o que me faz feliz vai fazer com que a gente realmente vá para o lugar certo. Mas como é que eu faço isso? Será que eu faço isso sozinha? Eu fui lá, eu pensei todas as minhas dúvidas, eu matutei, eu tive até uma ideia, olha, eu acho que é por aqui. Tá bom, e aí agora? Eu tenho que arregaçar as mãos, escrever um plano e sair executando sozinha? Eu acho que aqui é uma das coisas que eu desafio nós mulheres principalmente. Eu acho que a gente tem, né, eu estava lendo alguns artigos e algum deles falava sobre estruturas de poder, né? As mulheres normalmente, né, talvez na sua maioria, se baseiam numa coisa chamada poder de relacionamento. A gente se relaciona muito bem, mas a gente não usa este poder do relacionamento ao nosso favor. Enquanto que os homens, né, são muito mais analíticos ou são muito mais... Na verdade, eu falei uma besteira. As mulheres são muito mais embasadas no poder do conhecimento, desculpem. Mas os homens são mais no relacionamento. As mulheres, apesar de fazerem relacionamento muito bem, não se baseiam nisso para construir a sua carreira, né? A gente quer ter muito conhecimento antes de enfrentar alguns desafios. E já os homens, eles se baseiam no poder do relacionamento para fazer que as coisas aconteçam. Então, aqui, eu acho que uma primeira coisa para a gente pensar. A gente vê muitos homens, por exemplo, usando o networking deles em relação eu conheço fulano, que conhece ciclano, que conhece isso que eu preciso, e eles vão lá e usam disso. A gente, normalmente, eu acho que tem um dado importante, que é o dado relacionado as mulheres, normalmente, só se candidatam a um cargo se elas têm, sei lá, 90% de requisitos que estão ali. Os homens, com 40%, 50% já se candidatam. Aí, eu, né, contando para vocês um pouco sobre
experiência própria, eu mesma, há pouco tempo atrás, estava na dúvida se me candidatava ou não, não era uma vaga, era um curso, mas era um curso que pedia alguns pré-requisitos maiores do que o que eu acreditava que eu tinha. Mas boa parte deles eu também tinha, eu pensei muito antes de me inscrever. Bom, eu me inscrevi e eu passei. Né? Eu começo o curso agora, daqui a uns dias. É um curso para conselheiro de administração, enfim, das empresas. E eu achava que eu tinha que estudar muito mais para estar lá. Só que usando o meu networking, usando os meus conhecimentos prévios, eu percebi que eu conseguiria estar lá sim. Né? Então, na hora de agir, a gente tem que saber para onde a gente quer ir, a gente tem que saber o que nos faz feliz, mas contar com o nosso networking, pessoas que a gente conhece, pessoas que já têm aquele conhecimento. E aí aqui, eu acho que a maior dificuldade nossa, né, que sabemos fazer relacionamento, mas não usamos do poder do relacionamento, é que não há mal nenhum em ter relacionamentos estratégicos. Né? Isso não é usar ninguém, né? É fazer dos relacionamentos, ou ter como resultado dos nossos relacionamentos coisas boas para ambos os lados. E aqui também fica, né, a questão da mentoria. Muitas vezes a gente tem pessoas que a gente admira e que tem alguma coisa que a gente acredita que a gente quer conhecer ou que a gente quer aprender um pouco mais. Por que não buscar essas pessoas? Por que não ter essa troca de ir naquela pessoa e dizer, olha, eu tenho esse desafio, eu gostaria de ser mentorado por você. E aqui podem ser homens ou mulheres, para compartilhar com a gente. E aí, aquilo que a gente desenhou, a gente vai até melhorar. Vão ter pessoas para nos questionar, vão ter pessoas para dizer, mas por que você pensou dessa forma e não dessa? Né? Como eu estou tentando fazer um pouquinho aqui sobre a progressão e sobre o plano de carreira. E aí essas pessoas vão fazer com que a gente realmente consiga pensar um pouco mais para construir no lugar onde a gente gostaria. Né? Eu acho que tem outras coisas importantes aqui que são relacionadas à vulnerabilidade, sororidade. Né? Eu acho que existe um viés, talvez, no mercado, e em nós próprias mulheres, em que os homens se ajudam muito. E a gente muitas vezes vê as mulheres concorrendo entre si. Essa talvez seja o que eu acho a maior besteira e o lugar onde a gente tem que realmente mudar. As mulheres têm um poder incrível e quando a gente se junta, a gente consegue mudar muita coisa. E, diferente dos homens, a gente, eu acho que aceita colocar para fora as nossas vulnerabilidades de forma muito mais tranquila, principalmente entre nós. Nós não precisamos ser mulheres maravilhas e nós não precisamos saber tudo. Inclusive, quando a gente fala da nossa carreira, seja para o nosso chefe, seja para um colega de trabalho, a gente não precisa saber tudo. E muitas vezes, quando a gente coloca a vulnerabilidade que a gente tem, a gente ganharia, inclusive, mais empatia das pessoas para poder fazer com que a nossa carreira seja melhor. Então, o meu convite aqui é esse de que ser vulnerável não é um problema. Aliás, tem um livro da Brené Brown, que é... Acabei de esquecer o título dele. Daqui a pouco eu vou dizer ele, eu tenho ele anotado aqui. E tem um outro livro que chama-se Faça Acontecer, que eu acho que faz muito sentido de vocês lerem. Chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que é um livro muito legal também. Mas eu também não poderia deixar de dizer que muitas vezes a gente tem bastante dificuldade porque a gente está num mundo extremamente ainda masculino, né, de forma geral, principalmente em cargos de liderança. A gente vai ter que enfrentar, sim, padrões e vieses, né, que estão ali. O estilo, né, principalmente, que é diferente. Mas se a gente se ajuda e se a gente trabalha umas com as outras, a gente consegue mudar isso. Inclusive, acreditando que a gente pode estar em qualquer lugar, mesmo que olhando para frente vocês não vejam muitas mulheres naqueles lugares. Né? Essa é a mudança que a gente precisa fazer. E aí, como eu sei que eu já estou aqui... acho que perto do tempo, eu vou colocar um pouco mais de provocação, que é relacionada a nós temos que ser felizes, nós temos que estar onde a gente quer estar. Nós não somos árvores que foram plantadas, nasceram e cresceram num único lugar e que não tem condições de se mover. Se a gente não gosta de onde a gente está, se a gente tem ali oportunidades que a gente acredita e que a gente sonha, a gente tem que se mover. Né? Vamos buscar umas às outras, vamos nos ajudar.
nós não somos uma árvore, vamos nos mover. E com isso, na verdade, eu encerro aqui um pouquinho do que eu queria conversar com vocês. Para quem quiser conversar um pouco mais comigo, me acha no LinkedIn, tá? Pode mandar mensagens lá. Eu, às vezes, demoro um pouco para responder, né? Eu não consigo entrar no LinkedIn com a mesma frequência que eu estou, às vezes, né, no trabalho, no e-mail, mas eu estou à disposição, caso alguém queira conversar um pouquinho mais comigo. Acho que é isso, Tati. Que delícia! Aqui, ó, o livro que a Lê disse, da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Tenho aqui de cabeceira esse livro, gosto bastante dele também. Dentro ainda do assunto que a Lê está dizendo, esse livro aqui como, né, referências, Encontre Seu Porquê, do Simon Sinek, muito bom também. E ele ajuda a gente a refletir justamente sobre as nossas escolhas, né, Lê? Independente do que a gente vai, né, do que a gente vai fazer, a gente vai ter que escolher fazer e desescolher um monte de coisa, né? Às vezes não é só o escolher, às vezes e o que eu não posso escolher para eu poder ir para esse caminho. Acho que é aí que o bicho pega, né? Toda escolha nossa, na verdade, no final das contas é isso. A gente escolhe uma coisa deixando outra e tá tudo bem. Né? Eu acho que fazendo essas coisas, essas escolhas de forma consciente, né? Eu acho que é o maior aprendizado, né? A gente sair do automático. Eu vejo nós mulheres, principalmente, que temos normalmente, nos colocamos, né? Uma série de papéis. A gente tem que ser mãe, tem que ser mulher, tem que ser empresária, tem que ser, né? Não necessariamente, eu acho que isso é uma outra coisa, tá? Eu mesmo passei por isso com meu filho. O meu marido é que vai, por exemplo, para as reuniões de escola, porque ele tem mais tempo. E no começo eu ficava morrendo por isso, porque eu sou a mãe, eu tenho que ir, né? Eu acho que a gente está num lugar da sociedade agora que é um pouco diferente. Os papéis não são papéis dele ou dela, os papéis são aqueles que a gente precisa desenhar em conjunto para poder fazer as escolhas e realmente ser feliz. É isso, acho que é o papel da família, né? E a família não tem sexo, não tem gênero, né? Não é ele ou ela, somos todos nós, né? Não, somos todos nós, exatamente. Ali, muito, muito, muito obrigada, né, por esse momento de reflexão. Adorei as suas provocações, tenho certeza absoluta que a nossa audiência, que todo mundo que está acompanhando o Circuito Mulher, também conseguiu minimamente se sentir incomodado com algumas perguntas, porque provocação é isso, né? Se não incomodar, não teve efeito, né? Então, minimamente se sentiu incomodado com algumas provocações. E eu espero realmente, né, que você tenha todo o sucesso do mundo, que a sua carreira, né, seja uma carreira de muito, muito mais sucesso ainda, né, do que já é, e que você possa ser ainda mais feliz na sua trajetória. Muito obrigada por estar compartilhando esse conhecimento tão rico com a gente, viu? De novo, muito obrigada, muito honrada, feliz demais de estar aqui. E isso aqui é só o comecinho. A gente tem, né? Vamos com certeza trocar muitas experiências aí com essa mulherada toda que está aí e mais provocações, inclusive. Muito bom. Para você que está acompanhando, então, as trilhas do Circuito Mulher, segura, porque tem muita coisa ainda de qualidade para você poder assistir. Ainda tem as trilhas temáticas, tem o evento ao vivo, então vai preparando o seu arsenal, vai amolando o seu machado aí para que quando você realmente tiver que tomar sua decisão, você a tome da forma mais consciente possível. E nós nos vemos então no nosso próximo webinar, ou no nosso talk, ou no nosso evento ao vivo, ou espalhado por essas trilhas por aí. Nos vemos daqui a pouquinho de novo. Tchau, tchau.